tema de hoje é complicadíssimo de trabalhar. Até porque eu vou ser obrigado a me valer do Evangelho apenas. Lógico que eu vou dar um salto para a doutrina espírita, tentando explicar aquilo que está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 itens, que na verdade são 2 passagens extraídas, uma de Lucas, é apenas um versículo, e a outra, não, extraída de 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas que são diferentes na estruturação. Eu optei por uma, e optei dentro daquele autor que eu já falei aqui, vou voltar a referir para vocês na tradução. Que é uma questão chave esta de se buscar informações sobre os evangelhos. Primeiro, porque não há nenhuma linha dele que tenha equidade. Quando foram estabelecer os livros ou os textos que deveriam ser estudados por aquelas pessoas no século I, no século II. Então, nós estamos falando de coisas assim, muito, muito importantes para que a gente possa entender. Há um conjunto de frases, e Emmanuel se refere a ele no livro Paulo e Estevão, que seria chamada de Kelly, no alemão, que, fonte. Esse conjunto de frases é a base. Ninguém sabia escrever. A personagem-chave ao lado do doutor da lei é o escriba. Então, muito pouca gente sabia escrever. Era um por aldeia, citando. Então, como é que iria se registrar alguma coisa se não se sabia escrever? Toda a tradição é oral. Um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e aí eu vou usar um ditado da língua portuguesa. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E é viver. Depois, há 3 textos originalmente escritos, referidos, que se perderam. Um atribuído a Marcos, outro a Mateus e outro a Lucas. Porém, essas 3 personagens não têm nada a ver com aquilo que se relaciona. São atribuídos a pessoas e uma delas parece até que se escondeu num pseudônimo. Aí surge a proposta de elaborar um texto que não é só um conjunto de informações, mas é o que nós conhecemos. E mesmo o que nós conhecemos, sofre variação. É por isso que Kardec, quando vai escrever o Evangelho, eu disse isso aqui já mais de uma vez, diz: eu não tenho lá muito o que escrever sobre Jesus. Primeiro, não era alguém importante no seu tempo. E só se escrevia um livro sobre pessoas importantes. Ele não era. Ele estava na franja do império. Não estava em Roma. Galileia, uma região não benquista pelos próprios romanos, que trataram de destruir o templo no ano 70, porque não queriam mais problema. Já que eles só iam ali por causa do templo, qual foi a saída? Botar o templo para baixo. Terceiro, há uma série de
textos escritos sobre Jesus que são referência para a doutrina de escolas religiosas, e essa não é uma visão espírita. Então também não posso pegar isso. O quarto, muitos relatos sobre feitos admiráveis. É como Kardec trata na Gênese a questão do que se chama comumente milagres. São feitos admiráveis que, na medida em que a gente conhece, deixa de ter esse lado de admiração. Sobra o quê? Frases que ele usa para escrever 27 capítulos. Ele escreve o capítulo tomando por base um texto do Evangelho, é isso que nós estamos começando hoje. Vocês vão estudar esse capítulo ao longo desse mês todinho e uma parte no próximo. E ele faz isso com o propósito de transmitir um ensinamento. O título do nosso capítulo, que começa hoje com essas duas referências, é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Bom, o que é Mamon? A gente precisa começar por aí. Alguns dizem era um deus antigo que não se podia reverenciar. A história nos diz: não há Deus conhecido como Mamon. A expressão significa dinheiro, apego. E quando nós pegamos o texto que vamos estudar inteirinho no capítulo, nós descobrimos isso. O dinheiro em si, nos lembra Emmanuel, não é um mal. Pelo contrário, é o apego ao dinheiro que produz efeitos nocivos. Aliás, eu vou me permitir ampliar a frase dele. Qualquer tipo de apego traz prejuízo. Jesus nos disse: não tenhais duas túnicas. Não carregueis duas bolsas. De preferência, andem como eu, descalço. Era assim que ele andava. Portanto, a ideia é que nós passemos pelo mundo, e naquela época isso era uma coisa extremamente comum, sem muitas retenções. Por quê? Porque as retenções nos impedem a evolução. Se cada um de nós aqui, com toda a honestidade do mundo, porque o espírito precisa ser honesto pelo menos com ele. Se a gente eventualmente vai não ser com o outro, conosco não tem saída. Nós descobriremos que nós perdemos um tempo enorme cuidando de coisas transitórias. Despendemos um esforço imenso para administrar coisas transitórias. Imenso. Mas é imenso mesmo. A vida do brasileiro, principalmente do brasileiro empregado, se resume a dar de janeiro a abril em impostos tudo que ele vier a receber. É por isso que a declaração era apresentada no dia 30 de abril. Até para associar, porque de janeiro a abril, o que a gente ganha, paga de tributo, imposto de renda, inclusive. Quer dizer, de 12 meses, 4 eu pago de tributos. Por quê? Bom, porque, de certa forma, tenho renda. Mas a gente descobre que essa renda não é real. Até há pouco tempo, o salário mínimo tributo. O imposto de renda incidia sobre valores que eram 2 salários mínimos. Então, isso é uma tributação sem muito pé nem cabeça. Bom, essa parte eu deixo para dar aula, tá? Porque como a minha matéria envolve isso, vocês imaginem o crítico que eu sou.
em cima de questões assim. Aqui eu não estou falando nem de governo, porque nunca falei, não me interessa quem está ocupando a função, a mim isso não importa. A questão aqui é espiritismo, mas é Jesus que diz não se deve servir a Deus e a Mamon. Está aqui no Evangelho de Lucas, que só tem esse versículo, o 13 do capítulo 16. Nenhum servo pode servir a dois Adon. Adon é o sentido que se diz para um senhor. Sim, ou ele odeia um e ama o outro, ou então se liga a um e despreza o outro. Não podeis servir a Elohims e a Mamon. Quer dizer, não dá para servir a Deus e a riqueza. Por quê? Porque a tendência da pessoa que se vincula à riqueza é desprezar o sofrimento do outro por todas as justificativas que quiser. Ele vive bem. O outro é um problema do outro. Não é meu. Curioso que essa faixa de pessoas que pensam assim não é daquelas pessoas detentoras de muito dinheiro mesmo, porque essas costumam gerar outras fontes. Mas é um camarada que se acha ali numa situação razoável e ele não há nada demais em se viver da melhor forma possível. O espiritismo nunca foi impor as coisas. Aliás, não impõe nada. Só nos recomenda prestar atenção. Porque o apego nos distancia de valores outros. Esse versículo é simples. O enrosco vem no segundo texto. Esse é o primeiro. Vamos falar mais um pouquinho dessa história, então, do apego. Nasceu. Os espíritos valorizam essa questão de desapegar, eles nos recomendam. E inúmeras vezes eles dizem para nós, o uso é benéfico, o abuso não. A palavra é a mesma, precedida de um prefixo, hábito. Uso, abuso. Quem abusa não pode estar bem. Quem usa faz aquilo que é necessário. O apego significa exatamente esse abuso. Essa coisa que passa a não ter limites. E isso nos dificulta o quê? Bom, dificulta sair da Terra. Mas eu não quero sair da Terra. Parabéns. Eu quero. Você não quer? Eu quero. E o duro é perceber que não vou sair. E aqui vem a tristeza. Nossa, onde eu adoraria estar hoje? Bem longe. Marte, Júpiter. De preferência até em um outro sistema. Já pensou que pode se conhecer? Mas não, estou aqui, espero ficar encarnado bom tempo, mas já sei qual vai ser a minha conversa quando eu retornar. Volto para a vida e espera uma próxima. Camarada é expositor espírita e diz isso para mim. Eu já ouvi isso de gente mais credenciada do que eu. E disse, olha, não tem como deixar a Terra tendo os apegos que nós temos. Alguns sem muito sentido. Já comentei aqui, tem gente que tem lugar para sentar em casa. A gente em casa todo mundo usa tudo. Não, eu tenho a minha cadeira. E quando alguém senta, a pessoa olha feio. Você descobre que está na cadeira dela. Levanta, sai, vai para outro lugar. Usa tudo pronome possessivo.
meu, meu, seu. Você chegou aqui, isso estava. Você vai embora daqui, isso continua. Ah, não, mas é meu. Pensa assim, à vontade. Acha que o sujeito desse desencarna? Claro que não. Só morre. Morre. E vai para onde? É uma pena, né? André Luiz diz que de cada 100, 2/3 continuam aqui na crosta. Fazendo as mesmas coisas e sem entender por que estão fazendo. É óbvio. Já pensou se você chegar em casa para almoçar e não ter seu prato? Você que tem o seu lugar, só como nesse prato, só tomo nesse copo. Ninguém mexa nas minhas coisas. São suas. Aí a gente atende um coitado desse no centro, ele diz, tem uma pessoa lá no meu lugar em casa, o que está acontecendo? Não dá nem para dizer que ele morreu, porque ele morre de novo. Você precisa ir devagar. Devagar. E como a gente atende o mesmo espírito várias vezes, eu me lembro de espírito, quando eu trabalhava em reunião mediúnica, que era meu conhecido há 8 anos. Ah, Nassim, é possível. Claro que é. Quantos anos a gente vem numa casa espírita e não muda? Continua fazendo as mesmas coisas. Não é varinha mágica que a gente aciona e melhora. Esse pode ser o nosso desejo, mas não é a realidade. Já disse aqui também. Você já tentou corrigir um pequenininho defeito? Pequenininho, hein? Alguma coisa que te incomoda, mas pequenininho. Não é grande, porque grande não consegue. Pequenininho, a gente não consegue também. Eu me pego envergonhado. Porque às vezes eu digo para mim mesmo, Nasci, você não vai mais fazer isso. Não dá mais. Tá bom? Vou conseguir. Até acontecer a situação. E lá estou eu de novo, envergonhado. Eu não vou usar o lugar comum, que é trânsito, porque isso me deixa realmente fora de parâmetro. A vida inteira acostumado na estrada, dirigir na cidade para mim é um sufoco. A estrada não, né? Você anda, é diferente. Mas aqui, cidade que mais tem inglês depois de Londres, porque todo mundo só anda na esquerda, é um sufoco. É um sufoco. É. Só que lá a pista é na esquerda. Aqui não. O sujeito é treinado para andar na direita e depois nega tudo aquilo que aprendeu na autoescola. Só dura até o dia de pegar a carta. Pegou, tá aprovado. Agora sou eu o dono da rua. E em plena Nações Unidas, ele vai aonde? Entre duas faixas. Mas correndo, se fosse correndo, estava ótimo. A 30, 20. E se você, como eu imagino, buzina, já pensou? Porque eu tenho a vontade de buzinar, baixar o vidro e não posso. Esse é aquele cara que fala lá no centro, nossa, ele passou por mim hoje. Guardo as mãos, eu fecho os vidros, porque a vontade é muito pior só que essa, de xingar. Não vou dizer isso no lugar comum, mas a paciência de esperar que eu não tenho. A paciência talvez tenha sido a razão de eu ter pedido para reencarnar nas condições em que eu reencarnei. Porque foi necessário tentar exercitá-la várias vezes e eu não consigo. Eu sou impaciente demais. Demais. Então, não vou pedir para corrigir uma coisa dessa, porque é a encarnação inteira, eu não estou conseguindo. Não consigo. Eu sou impaciente nato, diz a Dani, ligado em 220 ou 360, às vezes, né? Eu acordo tão cedo que o galo que o vizinho tinha se sentia incomodado. Por quê? Porque acho que é perder tempo, tá ali deitado, então vamos lá rápido e começar e vou dormir mais tarde do que os gatos.
É dizer, então é uma coisa por impaciência, por querer ver as coisas feitas, encaminhadas. Mas eu digo de uma coisa muito simples, como é difícil corrigir-se. Então, apegados que somos, efetivamente temos dificuldades de nos liberar de apego. Roupa antiga, o outlet do Chico agora. O sujeito não abre mão. Eu até, de certa forma, me senti feliz quando não abri mão de algumas coisas. Porque eu pesava 108 quilos e hoje consegui reduzir para 90. Estou felicíssimo em reduzir. Então precisei de roupa antiga. E foi uma alegria descobrir que eu tinha a calça da época da faculdade que estava servindo agora. Eu já aposentei com 40 anos de professor. Servi. Nazil, você guardou uma coisa há 40 anos? Foi uma só. Tá legal? Não fica bravo, uma só. Tá aqui. É esta, porque é a única que está servindo. As outras todas não servem mais. Ah, você precisa renovar o guarda-roupa. Só vindo no outlet do Chico. Porque eu passei na loja onde eu comprava e achei que era melhor desistir. Voltar a ser gordo, né? Porque, não posso voltar a ser porque é uma questão de saúde. Eu não tenho jeito de voltar a ser, né? A saúde não deixa. Descobri que estava enroscado num determinado parâmetro, ainda não atingido, e meu médico me botou para pensar. Pô, bacana, você faz tanta exposição e vai morrer mais cedo do que deve. Falei, como assim? Eu já sofri 4 acidentes, não morri em nenhum deles na estrada. Né? Tá certo que na última vez o espírito Plínio disse para mim, foi a última, tá? Você não tem mais nenhuma. Eu disse para ele, nenhuma. Então eu resolvi encarar que posso desencarnar a qualquer momento, porque eu também não mudei o jeito como eu dirijo. Né? Ele disse, é a última vez, acabou. Foram 4. 2 no mesmo trecho da estrada. Então ali já fiquei preocupado. É um trecho e era exatamente o quilômetro 123,400 metros de casa. Exatamente essa contagem, 1, 2, 3, 4. Quando eu sofri o acidente a primeira vez, eu estava indo para 1, 2, 3, 4. A segunda vez era a volta. Eu falei, caramba, então é melhor parar. Né? Não tem muita opção. Mudei de estrada, não passo mais por lá. É brincadeira, é que eu não trabalho mais para lá. O segundo trecho não tem ligação ao desapego. Tendo. Vocês vão se lembrar da história. Eu vou ler pelo André Churac. Como eu li esse trecho, eu gosto do Churac. Né? Já expliquei aqui por quê, não vou explicar outra vez. E eis um homem se aproxima de Jesus e lhe diz: Rabi, que farei de bem para ter a vida em perenidade? Ele lhe diz: por que me pergunta sobre o bem? Único é o bem. Deus. O único é o bem. Mas se queres entrar na vida, guarda os preceitos. E o jovem, então, lhe pergunta, o homem, aqui não diz que é jovem, Lucas que diz que é jovem, e Marcos também. Quais? Jesus não se faz de rogado. Fala dos preceitos que ele havia abordado no capítulo 5º, logo em seguida, e acrescenta um. Vocês vão ver qual é que ele acrescenta. Ora, os seguintes: não assassines, não adulteres, não roubes, não respondas em testemunho da mentira. Glorifica teu pai e tua mãe. Ama teu companheiro como a ti mesmo. Esse é novo. Os outros são de Moisés, naquele episódio
que aparece com os ensinamentos de Yahvé. Esse é de Jesus. O homem lhe diz: tudo isso eu observo. Que mais devo fazer? E olha que eu olhei aqui e fiquei surpreso, porque o cara era um sujeito do bem. Ele fazia isso tudo. Eu tenho um amigo que pôs o pai internado, na época que o pai mais precisa. Não dá para ficar com ele. Que não ama nem aquele que está do lado. Mas a pessoa que fazia isso tudo. Você diz, bom, se você quer ser íntegro, tem uma coisa que você tem que fazer. Volta, vende todos os teus bens e dá aos pobres. Terás um tesouro além daqui. Depois, aqui, segue-me. Ouvindo esta palavra, agora sim aparece, o jovem se vai entristecido. Sim, ele tinha numerosas propriedades. Jesus então diz aos seus seguidores: eu vos digo, um rico entra dificilmente no reino dos céus. E de novo vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Elohim. A passagem todo mundo conhece. Pode ser um texto diferente, mas todo mundo se lembra disso. Diz um espírito que esse jovem, muitos anos depois, cumpriu exatamente essa observação. Como é fofoca espiritual, a gente ouve, pode até contar numa exposição pública, mas eu não tenho como demonstrar. Aliás, ninguém tem. Mas há uma figura notável na história da humanidade que em praça pública se desfez de todos os bens que tinha e foi servir a Jesus. Francisco Bernardone, o pobre de Assis. Diz esse amigo espiritual também que foram quase 12 séculos para poder cumprir esse compromisso. 12 séculos. É verdade que a vida de Francisco é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu sou fã incondicional de Francisco de Assis. Sim. E ele faz exatamente isso. Era rico, tinha um patrimônio imenso, tinha um propósito. Seu pai disse não, ele foi em praça pública e ficou nu, entregando ao pai tudo e indo viver da forma como viveu. Um exemplo de amor ao próximo. Amor ao próximo, tá? Então, gosto dessa imagem dele dessa forma. Mas esquecendo a fofoca espiritual, vamos à frase, àquilo que está narrando. Alguém que faz tudo precisa ser desapegado do transitório. É um convite a mais. Tem tudo a ver com a outra passagem. Não se serve a dois senhores. E por quê? Porque você vai agradar a um, desagradando ao outro. Nazil, mas eu não posso agradar a Deus tendo as minhas coisas? Bom, o primeiro ponto que eu te sugiro é tirar esse minhas coisas, usufruindo de certas coisas, porque não são nossas. Na medida em que nós não as levaremos conosco. Alguém aqui consegue levar? Não dá. Os faraós ainda tentavam. Levavam juntos os servidores. Mas os faraós eram deuses na concepção egípcia. Era diferente.
Nós, sugiro até optemos pela cremação, para nem ficar trazendo compromisso de quem vai permanecer de nos visitar em algum lugar. Né? Ah, vou lá no dia de finados visitar minha mãe, meu pai, que está lá no cemitério. Pelo amor de Deus, primeiro que é uma sacanagem imaginar que está lá. E segundo, é o tipo de lugar que não se faz visita. Né? Então, crema. É higiênico, é rápido. Nunca fiz essa pesquisa, vou fazer pela primeira vez. Alguém aqui teria problema em ser cremado? Não? Ótimo, que beleza. Mas alguém já optou por fazer isso? Aí ninguém ergue a mão. Né? Todo mundo, tá, eu quero. Mas é caro. Ah, mas olha, é porque vocês nunca viram quanto custa o valor de um túmulo no cemitério. É uma paulada, igual. Igual. Até maior. Até maior. Né? Tem um determinado cemitério, que eu não posso dizer qual é, aqui em Bauru, que ainda cobra uma taxa anual de manutenção do jardim. Quando eu tinha 30 anos, eu comprei um túmulo. Comprei. Fui lá, comprei. Aí o que aconteceu? Bom, foi um escândalo em família. Escândalo. Dacio comprou um túmulo. Comprou um túmulo. Olha, eu quero ter um túmulo. Mas não tenho, eu quero ter um. Comprei e escolhi até à vista. Fica um lugar bonito, que a gente vê o pôr do sol. É lá. Tem que tirar sarro, porque a pessoa é tão apegada, eu não quero dar trabalho para ninguém. Comprei, tá pronto, tá lá, tá quitado. Quer dizer, quitado não. Depois que eu paguei, tinha manutenção anual. E eu descobri que ia pagar isso per omnia secula. Falei, não é possível. Até que aparece um vendedor em casa. E disse, eu vim atrás do seu pai, ele está? Meu pai já desencarnou em 64. Eu falei, o que você quer falar com ele? É o seguinte, nós vimos que pela idade dele, ele já pode ter o túmulo perpétuo. Como é que é isso? É não pagar mais a taxa de manutenção. Eu fui olhar a ficha e era eu que estava lá. Só que alguém que preencheu botou que eu tivesse nascido em 1900. Então o cara fez a conta, foi esse velho vai pagar logo. A família não vai quitar. Vamos dar um jeito de empurrar aqui. Eu falei, olha, eu vou fazer isso pelo meu pai. Eu quero a quitação. Ele falou assim, então são 10 parcelas. Eu falei, tranquilo, eu pago com o papai, tá tudo certo. E quitei até sepultar a primeira pessoa. Eu nunca tinha usado o túmulo. Precisei sepultar uma primeira pessoa. 2 meses depois, aparece alguém dizendo, olha, para ter o jardim, tem uma taxa. Eu falei, pode ficar sem jardim. Mas a viúva disse, como vai ficar sem jardim? Eu falei, nunca gostou de flor? Não, precisa ter o jardim. Vou resumir, eu pago um salário mínimo por ano para ter o jardim. Quer dizer, não levei vantagem nenhuma. Quis tapear e acabei tapeado. Né? Então já pedi, pode me cremar, porque aí ninguém mais vai pagar pelo jardim, fica tudo certo, estamos quitados da dívida. Mas a questão é essa que o apego nos atrapalha. Aquele jovem era alguém que cumpria as regrinhas que são claras. Embora Jesus, no Evangelho de Mateus, não tenha se limitado a essas expressões, à exceção do ama ao companheiro, como a você mesmo, depois que ele termina de falar o sermão ou aquele discurso que é chamado discurso do monte, mas que foi proferido numa praia, ele acresce a cada uma dessas coisas outras recomendações. Quem quiser ler isso, vá ao Evangelho de Mateus, capítulo 7. Ele diz, não é porque você mata alguém. Você tem que fazer mais do que não matar. Você não pode
destruir alguém do ponto de vista moral. Não é adulterar, é pensar no adultério. E ele vai de um por um acrescentando compromissos. Para aquele jovem, então, quando ele ouve a resposta, mas eu faço isso tudo. Ó, beleza, pega tudo que você tem, vende, distribui o valor para os pobres e vem. Como é que a gente se comportaria numa situação dessa? Eu não vou querer saber quanto vocês têm de patrimônio. Mas pensa no que você tem e Jesus te fazer essa observação. Qual seria o nosso comportamento? Porque isso aconteceu na terra. Com ele, no caminho a Jerusalém, onde ele vai ser morto. Então, se o sujeito tivesse deixado tudo e o seguido, ficaria na condição dos outros que ficaram, tendo que ir divulgar Jesus contra tudo e contra todos. Mas é uma questão de opção. Como é que você faria? Você venderia? Largaria tudo e seguiria Jesus? Por que vocês estão quietos? Estou fazendo uma pergunta. E daí? Deixaria? Não tem. Ah, tem. O que tem é para deixar. Ele manda deixar. Deixa. Ótimo. Eu não estou querendo botar vocês contra a parede, não. Eu só estou dizendo que o exemplo do cara é um exemplo fortíssimo. É um bate-pronto que pega o sujeito de calça curta. Quem era Jesus? Ora, era um grande pregador. Uma pessoa que estava levantando aquela região toda pelo que fazia. Aquele jovem certamente tinha um histórico. E ele avaliou isso tudo diante do convite que Jesus lhe faz. A história de um outro convite que o próprio narrador nos conta. Não é uma passagem que alguém conta tivesse ocorrido. Quem aqui leu há 2000 anos? Ótimo. Eu não vou dar spoiler do livro porque é chato. Mas há um episódio em que o senador Públio Lentulus está ao lado de Jesus. A esposa dele já seguia Jesus. E ele vai procurar Jesus. E Jesus o recebe. E diz para ele, senador, desce da sua arrogância. 1 minuto de vacilo pode representar 1000 anos de compromisso. Faça como ela. Venha. Todo mundo sabe o que aconteceu. Eu não vou dar spoiler. Quem não sabe vai ler o livro. Sim. Tão forte que quando a gente começa a ler o livro, não quer parar, e aí sai na rua e tem a impressão que vai cruzar com algum romano, com alguma coisa, então que fica envolvido com aquilo. A narrativa é fantástica, porque é biográfica. Foi a única vez que perguntaram ao Chico, você viu Jesus, então? Ele disse, por que vocês me perguntam isso? Ué, o Emmanuel não fazia os quadros mentais para você psicografar? E ele admite que viu no quadro mental que Emmanuel projetou a figura de Jesus. É por isso que ele ajuda naquele retrato de Maria e de Jesus, feito pelo ID, distribuído pelo Anuário Espírita para todo mundo no ano em que foi publicado. Porque ele teve na retina gravado aquele quadro espiritual do senador Públio Lentulus diante de Jesus e no momento de indefinição a mulher já tinha aderido
Tanto que ela segue aqueles caminheiros. Mas ele não. Ele não. O jovem ficou na mesma situação. O curioso é a história do camelo. Nasceu, não é o buraco da agulha o mais importante? Aí que tá. Todo mundo interpreta essa coisa errada, porque a imagem de Jesus é fortíssima. Ele fala que um camelo entra mais, pode passar pelo buraco de uma agulha, e aí não tem porta chamada agulha, não tem nada disso. A melhor interpretação é aquela que chama a atenção para o camelo. Eu anotei algumas coisas que eu não sei se vocês sabiam sobre o camelo. Primeiro, ele tem uma corcova, todo mundo já identificou, repleta, transportando seu alimento e sua bebida por várias semanas. É um animal soberanamente indiferente, empoleirado em suas altas patas, que lhe permitem olhar de cima o que se passa neste baixo mundo. Tem crises de cólera repentinas e terríveis, por vezes assassinas. Então Jesus escolhe o camelo para nos falar sobre a irracionalidade que todos nós adotamos, inclusive no apego. A figura-chave é o camelo e não a porta da agulha. Ele diz, até um animal assim pode entrar no reino dos céus. Já um rico terá dificuldade. O curioso é que a riqueza é aquilo que mais é estimulada nas pessoas. Notadamente, numa sociedade que dá tanta importância para o transitório como aquela em que nós vivemos hoje. O importante para as pessoas é o ter. Muitas vezes eu converso com alunos e pergunto, por que é que você está aqui? Por que é que você veio estudar aqui? E gostaria de ouvir tudo aquilo que eu não ouço. Porque o sujeito vai fazer um curso ou outro com o propósito de ter dinheiro para poder comprar coisas, e eu digo, e perder a encarnação. Porque vai se ater a elas. E vai se apegar tanto que é difícil deixar o que é transitório quando nós somos espíritos. É esta a mensagem-chave que aquele episódio diz. Ele olha para o jovem e diz, amigo, se você faz tudo isto, dá o último salto, larga tudo e vem. Mas o jovem não consegue, como talvez nós não conseguíssemos. Como Emmanuel não conseguiu naquele momento. E olha que Emmanuel não estava ali numa condição de opulência. Ele era um estrangeiro naquelas terras. Essa experiência dele é um relato muito triste. Muito triste. É uma encarnação de muita dor. Passa por vários episódios de muita dor. E diante do convite expresso de Jesus, senador, desce da sandália, sai daí, tenha humildade e venha. Venha. Você não vai ter que abrir mão de nada, você já está sem nada aqui. Venha. Me ajude. Muda de lado. E ele não faz. Se arrepende disso? De certa forma, ele compensa tudo isto sendo o espírito que é.
que é para nós o grande explicador do Evangelho sob o ponto de vista espírita, enfrentando todos os temas com uma lucidez enorme. A série Fonte Viva é um tesouro, que a gente encontra tantas notícias assim. A ideia do desapego. Como é que a gente pode praticar isso, então, Nazil? Vamos encerrar, porque agora eu tenho que pensar como é que eu posso ser desapegado. Se você não é ainda, eu sugiro que passe a pensar na hipótese. Mesmo. Um teste de apego é olhar guarda-roupa. Tá? Se encontrar muita coisa lá, que eu espero não tenha, maravilha. Tá na hora de desapegar. Mas por que, Nazil? Eu sou tão novo, tão nova. Porque nós não precisamos de tudo aquilo que temos para valer. E sabe como é que a gente descobre isso? Anotando a última data em que usou determinada coisa. Quando você nem se lembra, é sinal de que não precisa daquilo. Vocês têm algum produto que vocês compraram e nunca usaram? Tenho, não estou falando aqui para criticar, não, é porque eu vou dizer que eu tenho. Abre lá, nunca abri, nunca usei. Nossa, fiz um esforço danado para ter aquilo. Paguei até juro de cartão de crédito. E não usei. Ah, mas eu tinha uma ideia boa para fazer com ele. Por que não materializou? Porque também pisei na bola. Essa ideia de ser apegado em coisas transitórias. Então, se a gente descobre que pode abrir mão, vai concentrando nossos esforços em outras coisas. E esse é o primeiro movimento que atende o nome do capítulo. Não se pode servir a dois senhores, porque você vai agradar a um, desagradando o outro. Se nós temos que seguir o convite de ser despojados, tudo que é contrário a ser despojado é ser apegado. É um exercício fácil. Alimento em casa vence? É uma boa pergunta. Ah, venceu, a gente não usou. O pobre do Ivair estava aqui falando da falta de produto para cesta básica. O que vence? Aquilo que a gente não consome. Se eu tenho a mais, eu posso repartir. Sem sentir nenhum tipo de problema. Então são coisas simples e que vão mostrando para nós, espíritas, uma mudança de comportamento. Nós passamos a entender o que significa saber-se um espírito reencarnado. Diz Kardec, com todas as letras, que o conhecimento espírita mudaria a vida do homem na medida em que praticado. Porque nós, então, passamos a entender o que significa isso. Tem gente que confunde o espiritismo com mais um e não é. É uma mudança radical de postura. Nós não precisamos sair por aí fazendo nada de extraordinário. Mas podemos viver de uma forma em que a nossa existência signifique ter entendido essa mensagem. Então, Nazil, eu não preciso mais trocar de carro? Não, você deve trocar de carro, sim. Não tem problema nenhum ter um carro mais moderno para poder se deslocar. Eu não devo trocar de casa? Não, não é nada disso. O espiritismo não tem nenhuma dessas bobagens. Mas ele pede para que você, na medida em que faça as coisas, entenda que os anos vão passando e, da mesma forma como chegamos, voltaremos.
E levaremos conosco o quê? Apenas o que de bem tivermos feito. Só isso. Essa é a nossa melhor bagagem. E a gente faz o bem quando pratica o quê? A caridade. Quando a gente pensa na dor do outro. Ao usar a imagem do camelo, de dizer que não se adora dois, de convidar o jovem a mudar, Jesus via naqueles que o estavam ouvindo o que nós vemos nos nossos dias. Que é a conduta do homem. Quem tem poder é adulado. Quem tem recursos é atendido em prioridade. Enquanto todos nós somos espíritos em jornada evolutiva. Não somos a mais do que ninguém. Absolutamente a mais do que ninguém. Então há um desafio para nós. Eu vou pedir para vocês, nesta semana, todo professor gosta de tarefa, né? Interessante, parece que é ligado. Para que nesta semana vocês parem e olhem onde vocês estão sendo mais apegados. E eu vou pedir que comece por uma coisa muito simples, mesmo. O guarda-roupa. Então amanhã, se você vê que ele está indo lá abrir o guarda-roupa na parte dele, fala, poxa, então eu vou fazer a minha parte, eu vou abrir o meu lado. E olhe, e veja. Há peças ali que não servem mais? Sim, eu tinha um manequim 40. E hoje? Não vou ser deselegante, mas é bem mais do que o 40. E você tem pretensão de entrar no 40? Ai, se Deus quiser, um dia Deus não quer. Para com isso. É você que fecha ou não a boca? Não. Então não adianta. Né? Nem quando for sepultado vai caber. Tinha um amigo meu que não tinha paletó. E ele disse que queria ser sepultado com paletó. E aí? Né? O dele era muito antigo. Resultado, sepultaram, mas com o paletó aberto todinho atrás. Só ficaram as duas partes da frente. Precisava de uma besteira dessa? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Vamos fazer o teste? Depois, Ivair, você me conta se aumentaram as doações para o outlet do Chico. Porque eu tenho a impressão que a semana que vem vai chover sacola aí. Tá? Se o pessoal daqui parou para pensar, vai trazer. E na semana que vem vão aparecer as sacolinhas aí. Mas para que ninguém saiba o que a direita faz, a esquerda não precisa saber, passa correndo pela porta larga e entra. Tá? Não para lá, porque vai que tem um infeliz que veio hoje. Ah, você ouviu o Nazil semana passada, né? Arrependeu-se. Nada disso. Arrependeu-se, nada disso. É só um convite. Quem é espírito, pensa e deve agir como espírito. Viva a encarnação da melhor forma possível, mas não tenha apegos. Eles não ajudam. Vamos fazer a nossa vibração juntos? Vamos encerrar o nosso encontro justamente fazendo isso. Reunindo os nossos pensamentos numa grande corrente, né? Vamos uni-los. Isso é muito importante, porque junto conosco há uma porção de espíritos amigos aqui que vão nos ajudar. Eles têm interesse na nossa melhoria. Desejam isso sinceramente. Já estão fora da matéria e podem assim nos ajudar. Pedindo a ajuda deles, nós nos dirigimos a Deus, nosso Pai de amor e de bondade. Aquele que nos criou
destinando-nos à máxima perfeição. E para que soubéssemos o que era necessário fazer, enviou-nos um Espírito extremamente dedicado, que na terra recebeu o nome de Jesus. Deus, ajuda-nos a tomar as decisões mais adequadas ao conhecimento que já temos. Permita-nos parar e refletir. Descobrir aquilo que precisa ser mudado em nós mesmos e tomar as atitudes na mudança. Dá-nos a companhia dos bons amigos espirituais, para que eles, em nossos momentos de dúvida, consigam nos despertar para o que deve ser feito. Nós saímos daqui agora pensando naqueles que, diferentemente de nós, não têm o que comer. Nós temos. Às vezes comemos até em excesso. Mas há pessoas que vão dormir hoje com fome. Nós podemos ajudá-las. Não temos como tirar a fome do mundo, mas podemos nos unir a uma casa que é séria como a que estamos e que ajuda na alimentação de tantos que a procuram. Nós temos com o que nos vestir, Senhor, mas há aqueles que só têm um único objeto de vestimenta. Mais nada. Ajuda-nos a ter a coragem de abrir mão do que nos sobra em favor daquele que mais precisa. Ajuda-nos, pela inspiração dos teus emissários, a ser espíritos melhores. E que nós não tenhamos jamais receio de ouvir o convite que Jesus endereçou a alguns dos espíritos que aqui nos lembramos, para diante da sua mensagem mudarmos de atitude. Que não nos falte coragem para estar onde estamos, tendo atitudes diferentes. Despede-nos na tua paz e permita-nos uma semana de muito trabalho, de muito esforço, para sermos melhores do que temos sido. Que assim seja.